Que Deus nos abençoe. Vamos ler a palavra de Deus, que está em São João 14, versículo 12. Está escrito: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Deus prova a sua palavra. Por 2000 anos, essa escritura não tinha sido provada. Não veio ninguém na história fazendo esse sinal que Jesus falou aqui. Mas nessa última era, ele cumpriu essa promessa. Vou ler para vocês mais uma vez. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Quem na história fez as obras que Jesus fez maiores do que estas? Qual o nome dele? Não havia ninguém na história que fez esse sinal. Nenhum homem fez isso. Até que chegou nessa última era. Então isso foi feito outra vez. Para cumprir também, São Lucas 17:30. O que fala em São Lucas 17:30? Está escrito ali. São Lucas 17, versículo 28, 29 e 30. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam e compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Está falando o Filho do Homem, não um Filho do Homem. Um Filho do Homem, como vocês sabem, é um profeta com a porção do Espírito Santo. Mas quando fala o Filho do Homem, é o próprio Deus, a plenitude corporal. E a promessa é, assim que será no dia em que o Filho do Homem, o singular, quando fala o singular, o Filho do Homem, é o próprio Deus profeta, queria se manifestar outra vez na terra, quando o mundo se tornasse como Sodoma e Gomorra. Vamos orar para nós entrarmos mais profundamente nesse assunto, se Deus quiser. Senhor Deus, venha abençoar nesse culto, Senhor. Unge nossos lábios para falar a Tua palavra e também os ouvidos daqueles que ouvirão, Senhor, essa mensagem. Porque isso terá que chegar, Pai. A Tua palavra chegará nos ouvidos dos eleitos. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Vamos falar nessa noite, por uns instantes, sobre o ateísmo depois de William Branham. Porque antes de William Branham, não havia prova, não havia nada para provar a existência de Deus. Mas nessa era, quando nasceu William Branham, que foi em 6 de abril, né? Quando foi que nasceu William Branham? 6 de abril de 1909. Quando William Branham nasceu, apareceu ali sobre ele uma luz sobrenatural. Por quê? Porque Deus é sobrenatural. As pessoas querem provar Deus através do natural, né? Do natural. Mas Deus é sobrenatural. Para provar Deus, Deus sempre provou através do sobrenatural. Através do sobrenatural. Foi isso que Deus falou para Moisés lá naquele dia. Moisés apareceu para Deus de que maneira? Como uma luz, um fogo numa sarça, numa árvore. E aquele fogo ali não queimava aquela árvore. E Moisés chegou ali, assustado com aquilo, e aquelas folhas não se queimavam. E ele, que era um cientista, um homem estudado, ficou ali, abismado com o sobrenatural. Abismado. E daquela luz, daquele fogo da árvore, saiu uma voz para ele. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o chão que pisa santo é.
Moisés ficou abismado ao ver aquela voz vindo daquela luz. E isso se cumpriu nessa última era novamente, porque Deus prova a sua palavra. Estou aqui com duas mensagens do irmão Brana, uma de 64, provando a sua palavra, 64, e uma de 65, provando a sua palavra. O irmão Brana entrando nesse assunto de que Deus prova a sua palavra. Tudo que ele faz, ele prova. Ele prova. Ele provou nos dias de Noé. Noé é aquele homem que veio nos dias científicos, falando de algo que não era científico, falou que viria água dos céus, mas não havia água dos céus. Os cientistas enviavam lá para cima os equipamentos deles para ver se havia água, mas não havia água lá no céu. Como então que poderia vir água do céu? Então era uma mensagem não científica. Para o mundo científico. Então foi difícil para as pessoas crerem em Noé. E na verdade não creram. Mas a incredulidade das pessoas, elas barram a Deus, seguram a Deus? Não, de maneira alguma. A incredulidade do povo apenas impede eles de ser abençoados e de irem para o céu, de receber as bênçãos de Deus, mas nunca segura a Deus. Deus opera de qualquer forma. Uma vez, lá na cidade de Arkansas, né, num culto ali, numa campanha do irmão Brana, o irmão Brana estava orando por uma criancinha que estava ali, tendo um ataque epilético no momento, e de repente o irmão Brana sentiu aquela força da incredulidade vindo daquele recinto, no meio daqueles milhares de pessoas. O irmão Brana discerniu um homem lá que não estava crendo naquilo. O irmão falou: vamos fechar nossos olhos agora, para que Deus cure essa criança. A criancinha ali gritando ali, e aquele sofrimento todo, e aquele homem falou: não, eu não vou fechar meus olhos, porque esse homem está usando psicologia. Psicologia. Então o irmão Brana falou: gente, ele não quer fechar os olhos, mas nós vamos crer por essa menina. E todos ali uniram em fé, aquela criança foi completamente curada. E muitos milagres aconteceram naquela noite. Inclusive, na fila de oração, vinha vindo uma senhora que tinha câncer, estava numa maca. Estava numa maca com o marido dela. Estava ali naquela fila de oração, vindo ali, naquela fila de oração, e aquela mulher já estava nas últimas horas dela. Então ela percebeu que não ia dar tempo de chegar até o irmão Brana, a fila estava um pouco grande, e ela falou para o marido dela: você, por favor, se você jura para mim que mesmo se eu morrer aqui, você vai comigo até aquele homem? Jura para mim, por favor, é meu último desejo que você faça. Eu quero chegar até aquele homem, mesmo que eu morra na fila de oração, eu peço para você, você promete para mim? E aquele homem prometeu, lógico, né? Eu prometo para você. E passou alguns minutos, a mulher morreu ali na fila de oração. E o homem, né, firme naquilo, para cumprir a promessa, foi caminhando com ela, naquela maca. E quando chegou no homem de Deus, no irmão Brana, o irmão orou por ela, e ela foi curada no mesmo instante. Levantou da maca, né? E à noite estava ali testificando, né? A noite não, aquela era a última noite do culto. E ela levantou dali e começou a andar por ali já, no culto ali. Então, gente, as bênçãos de Deus, né, elas é para quem crê. Para quem crê, somente para quem crê. E o culto acabou. Muitas pessoas foram curadas, muitas bênçãos aconteceram ali em Arkansas. Então o culto foi para uma cidade vizinha. E o culto estava lá, né, naquele fervor todo. Aí numa noite o irmão Brana chegou no apartamento dele. Aí tinha uma senhora lá que segurou na barra da calça do irmão Brana. Por favor, não me deixe, por favor. E a turma querendo segurar ela. Não, o irmão Brana tem que descansar agora. Falou: por favor, meu marido está completamente, né,
ficou completamente débil mental, a mente dele. Ele saiu de casa um dia e não voltou mais, nós fomos procurar e ele estava andando na rua como um louco, muitos dias na rua, até que nós achamos ele. Por favor, faça algo por ele. Quem era esse homem? Quem era esse homem? Aí quando o irmão olhou para o lado, viu aquele homem barbudo ali, sujo, daquele